Olá, alunos, sejam bem-vindos. Professor David na área, aula de Geografia. Vamos falar hoje sobre a região norte, as características físico-naturais. Quando falamos de características físico-naturais, estamos falando da porção do espaço geográfico que corresponde à natureza. E é a região norte que nós vamos falar hoje. Lembrando que região é aquele conceito da geografia, que faz parte dos 4 grandes conceitos, que representa a porção do espaço geográfico que apresenta características comuns. Então, quando o IBGE definiu os estados que fazem parte da região norte, ele analisou as características comuns, principalmente as características naturais, que são essas que nós vamos ver hoje. E para começar, vamos observar alguns slides para que nós possamos ir nos ambientando e conhecendo um pouco melhor a região norte do Brasil. Olha aí na sua tela. Rio Amazonas, podemos observar aí a formação vegetal, que é composta de grandes árvores latifoliadas, vamos falar sobre isso. Podemos observar o Rio Amazonas, uma embarcação, revelando qual é principalmente o transporte, uma casinha ali, revelando que existe uma população, conhecida como população ribeirinha, que vive às margens desse rio. Muito bem. Passando para o próximo slide. O que isto representa? É a floresta amazônica, uma parte coberta por vegetação. Na outra parte, nós podemos observar que ocorre um processo aí bem conhecido de degradação dessa floresta. Seria o desmatamento, que pode ser ocasionado pela queimada ou então pela retirada ilegal da madeira. Um grande problema que pode afetar muito todo o nosso Brasil, porque tanto a floresta como o clima, eles estão interligados, um depende do outro, e a alteração na floresta pode causar alterações climáticas. Problemão, hein, pessoal? Próximo slide. Aí nós temos Palmas, a capital do estado do Tocantins, uma cidade que está aí integrada com a paisagem, uma paisagem composta pelo cerrado, juntamente com algumas porções de floresta tropical e floresta equatorial. Observe aí o espaço urbano de Palmas. E aí, alunos, será que vai chover? O que essa imagem está revelando sobre o clima da região norte do Brasil? Olha só, as nuvens escuras carregadas, um clima chuvoso, quente e chuvoso. É o clima equatorial, o clima que predomina na região norte. Muito bem. A biodiversidade. Podemos observar aí um lagarto numa folha, revelando que a floresta equatorial é aquela que apresenta uma grande biodiversidade, essa riqueza natural, que pode garantir o futuro da humanidade, a cura de doenças, uma infinidade de benefícios que isso pode trazer. Agora vamos conhecer um pouquinho as macro-regiões do Brasil, para que nós possamos nos situar. Na cor amarela, nós temos a região norte, que é a nossa região que nós vamos estudar hoje. Verde, a região nordeste. Vermelho, a região centro-oeste. Aquele azul ali, bem escuro, a região sudeste. E o azul clarinho, a região sul. Muito bem, pessoal. Acredito que agora vocês já estão mais familiarizados com as principais características da região norte que nós estamos estudando. E para que nós possamos entender melhor por que a região norte tem essas características, eu vou convidar vocês para vir agora comigo aqui no globo, que eu vou apresentar para vocês algumas coisas muito interessantes. Podemos observar aqui no globo terrestre, aqui está o território brasileiro, o continente americano. E a região norte, mais ou menos aqui, ó, nesta porção. Uma coisa interessante é que ela está bem alinhada com o quê? A linha do Equador. A linha do Equador, que é a região mais quente da Terra, porque é onde os raios solares chegam com maior intensidade. Eles incidem, né, com maior força nessa região. Então, por isso, aqui predominam os climas quentes. Quentes e, automaticamente, também serão úmidos, mais chuvosos. Por isso que a região norte, o clima que predomina é o clima equatorial, um clima quente com temperaturas
sempre acima dos 20 graus, as médias variam entre 25 e 26 graus. E as chuvas são regulares, praticamente chove todo dia. Por isso que se diz que lá na região norte, em alguns lugares, vamos fazer alguma coisa hoje, antes ou depois da chuva? Geralmente é todo dia que chove, então tem essa prática lá. Quem é da região já deve saber disso. Pois bem, outra coisa muito interessante que nós podemos observar aqui é que a região norte, ela está na parte do território brasileiro que está localizada uma área estável, está no meio de uma placa tectônica. Aqui nós podemos observar, nesta costa oeste da América do Sul, é o limite da placa sul-americana. Então aqui ocorre uma colisão de placas, a placa sul-americana com a placa de Nazca, que vai formar uma grande cadeia montanhosa chamada de Cordilheira dos Andes. Em contrapartida, nesta região, nessa área de relevo que se encontra a região norte, é uma área muito estável, então é um relevo já antigo, conhecido como escudo cristalino. Ele é antigo e já foi bastante desgastado pela ação do tempo. Então, as formas de relevo que predominam são os planaltos e as planícies. Pegou direitinho? Agora, para continuar, a gente vai entender tudinho. Eu vou convidar vocês para vir aqui no mapa comigo. Vem comigo. Agora estou aqui com vocês, mostrando o mapa da região norte. Vamos conhecer os estados que a compõem e as suas capitais. Isso é muito importante. Não adianta falar só da região norte sem saber quais são os principais estados. Aqui temos o Amazonas. O Amazonas, olha só, o maior estado do Brasil, em extensão territorial. Sua capital é Manaus. Pará, sua capital é Belém. O Pará é enorme também, olha só. Amapá, Macapá, é parecido, não se confunda, tá? O estado é Amapá, Macapá é a capital. Tocantins, Palmas, a capital é Palmas, aquela imagem que nós vimos no slide. Rondônia é o estado e Porto Velho é a capital. Acre é o estado, esse estado que foi comprado do Brasil, o Brasil comprou da Bolívia esse estado. E a capital é Rio Branco. É uma história longa para uma outra aula. Pois bem, já sabemos, já visualizamos. Agora vamos falar no próximo mapa, continuar aquilo que estávamos vendo lá no globo, a parte física, da natureza, do relevo, a hidrografia, os rios. Então, como nós temos aqui a Cordilheira dos Andes, que nós falamos lá no globo, forma através da colisão de placas. Isso vai fazer com que a água dos rios ela corra nesta direção, em direção ao Oceano Atlântico, de oeste para leste. A parte mais alta para as partes mais baixas, formando aqui a Bacia Amazônica, uma área de planície. Predomina, podemos observar no mapa aqui, pessoal, olha só, a cor mais clara, mais verdinha aqui no caso, são as áreas mais baixas, que vai de 0 metros a 100 metros. E vai aumentando gradativamente conforme a cor vai mudando. Então, nós temos aqui vários rios que descem das Cordilheiras dos Andes até se juntarem e formar o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em volume d'água. Olha só, ele deságua aqui, ó, perto da ilha de Marajó. E vários afluentes, tem o Madeira, tem o Solimões, tem o Rio Negro, os rios. O Rio Amazonas é um rio muito importante, porque ele tem uma importância econômica e social para a região norte. Muitas famílias dependem desse rio, tanto para o transporte como para a sua subsistência. Outra bacia que merece destaque aqui é a bacia do Tocantins. Essa aqui, ó. Aqui o Tocantins, Araguaia e depois deságua aqui. São as principais bacias hidrográficas e planícies da região norte. Nós temos os planaltos aqui, o Planalto da Guiana, que é uma área com relevo bastante desgastado, com a ação do tempo, do intemperismo. O Planalto brasileiro, esse Planalto central, onde existem as chapadas, uma área muito turística, uma área formada por escarpas, muito interessante,
que é visitada por muitas pessoas todos os anos, repleta de belezas naturais. Pois bem, então esse aqui é o relevo. E para falamos de relevo, falamos de hidrografia, que são os rios. Temos que falar agora, para completar essa cavalaria aí da geografia, dos 4 principais, né? Relevo, hidrografia, falta o clima e a formação vegetal, que eles estão ligados também. Nós vimos lá no globo que o clima e a formação vegetal, eles são típicos de uma área que recebe uma forte incidência de radiação solar. O clima predominante é o clima equatorial, clima quente e úmido, como eu falei com vocês, e a formação vegetal que vai predominar, de modo geral, na região norte, é a floresta equatorial, que é a formação vegetal que compõe a floresta amazônica. Como podemos observar no slide aí, vamos visualizar a floresta equatorial. É a floresta típica do clima equatorial, a floresta amazônica. Neste quadro aí, podemos observar que existem várias espécies vegetais diferentes, variadas, geralmente com folhas largas, por isso se diz latifoliada. E são formações vegetais perenes, que duram muito tempo e as folhas não caem, diferente das caducifólias, que são aquelas formações vegetais que as folhas caem lá no outono como preparação para o inverno. Geralmente formações vegetais de clima frio. E a biodiversidade se explica porque a maior parte dos vegetais gosta, se adapta bem, precisa, na verdade, de luz e umidade e água, como praticamente todo ser vivo neste planeta. Mas a floresta equatorial não é o único tipo de formação vegetal que existe na região norte. Nós temos outros tipos de formações vegetais também e outros tipos de climas. Uma outra característica muito importante que vocês precisam saber sobre a floresta amazônica são os compartimentos que existem na floresta, os tipos de matas que compõem a floresta equatorial. Nós temos, por exemplo, matas de terra firme, que são áreas, como o próprio nome já diz, de terra firme, formada por árvores de grande porte, com as folhas largas, como foi dito para vocês. E existem outras áreas, como por exemplo, matas de várzea, em que essas áreas elas são sazonais. Sazonalmente, elas são inundadas pelos rios. Por exemplo, o rio Amazonas ele tem a sua fase do leito menor e do leito maior. Quando ele atinge a fase do leito maior, as águas elas acabam ocupando outra parte da floresta e acaba inundando periodicamente, durante essa fase, essas matas que são conhecidas como matas de várzeas. São matas que ficam submersas parcialmente. E temos também as matas de igapó, que são aquelas matas que ficam constantemente submersas durante todo o tempo. Mas, pessoal, também preciso dizer para vocês que esse é o tipo de formação que predomina na região norte, é a floresta equatorial. O principal tipo de formação vegetal que predomina. Mas existem também, em pequenas porções, outros tipos de formações vegetais, como é o caso do cerrado e também formações vegetais litorâneas. Como vocês podem observar aí na sua tela, nós temos o mangue na parte esquerda da sua tela e algumas áreas de restingas de rios na parte direita aí da sua telinha. E aí, vamos ao nosso desafio então? Desafio para vocês. Existe um rio que se destaca na região norte do Brasil por sua importância econômica e social. Também por sua grande extensão. Estamos nos referindo ao A. Rio Maracanã, B. Rio São Francisco, C. Rio Amazonas. Pensa aí, reloginho na tela. E a resposta correta é o Rio Amazonas. Pois bem, chegamos ao final de mais uma aula. Fique ligado, assista todas as aulas do Rio Educa na TV. Eu vou ficando por aqui, espero você na próxima, tá bom? Tchau!